aceitamos com gosto muito fortemente essa cerimônia dos pais de poderia. Nós não temos por propósito ficar agora presidente as finalidades gerais da sua ordem, para a qual somente jovens rapazes com idade entre 12 e 21 anos são elegíveis a ingressar. Embora nós tenhamos palavras do nosso conhecimento, nós não temos segredo para o mundo do que se refere à nossa causa e objetivo central. Nós estamos ligados por uma melhoria mútua para ajudar uns aos outros a viver uma vida limpa, varonil, íntegra e patriótica. O que será uma honra para os nossos pais e amigos, e que merecerá o apreço de todos os homens de Em nosso encontro, nós ensinamos somente princípios que estão em harmonia com este elevado propósito em nossas vidas diárias, sem praticá-los. Sentimentos que podemos comprar verdadeiramente com a sua forma em nossas vidas. E em particular, com a nossa colaboração atitude de todos os homens e mulheres. Irmão Mercado, você começará a falar. Abrimos a Bíblia Sagrada, o alicerce de nossa fé em dias eternos, sobre o altar como símbolo da liberdade religiosa, que é um direito inalienável de todas as pessoas. Sobre este altar não está o emblema de um credo ou depósito de qualquer sistema de teologia, mas a palavra de um Deus vivo e verdadeiro, cuja paternidade universal ensina a inevitável lição da fraternidade de todos os seus filhos. Se a oportunidade de adorar a Deus, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, nossa liberdade seria falsa. E, por isso, como alicerce de todas as outras liberdades, nós colocamos a palavra de Deus sobre o nosso altar. E eu, solenemente, recomendo aos membros desse capítulo que sempre caminhem à luz dos ensinamentos e nunca se mantenha longe de suas páginas abertas. Irmão segundo conselheiro, você que apresentará a bandeira do nosso país, você apresentará no altar. Irmão primeiro enviado, você apresentará a bandeira de nossa pátria no altar. Irmãos e amigos, vocês permanecerão de pé em atenção e saudação à nossa bandeira. Cantemos o hino à bandeira.
apresentamos a bandeira no altar como um símbolo da liberdade civil, sem a qual não poderia haver liberdade religiosa. É oportuno que essa bandeira seja entregue à guarda desses jovens rapazes que logo se tornarão cidadãos e que, por sua honra, deverão defender essa bandeira, ou nos campos de batalha, ou na perpétua luta dos bons cidadãos contra o mal. Em todas as crises da história dessa nação, nós temos chamado nossos jovens e agradecemos a Deus que nunca nos deixou de responder. O verde, o amarelo, o azul e o branco em nossa bandeira representam as riquezas e a grandiosidade de nossa pátria, que devemos aos nossos antepassados que lutaram para que pudéssemos desfrutar de liberdade. Nós, por isso, a apresentamos em nosso altar como uma sentinela a nos guardada, enquanto a veneramos, e eu solenemente recomendo aos membros deste capítulo que nunca deixem de protegê-la e que fora das paredes deste capítulo sempre vivam de maneira digna dessa sagrada bandeira. Emblema da manhã da vida, colocamos os três colados no altar, como um símbolo da liberdade intelectual, sem a qual não poderíamos ter liberdade civil nem religiosa. Eles são essencialmente o símbolo da grandeza do sistema escolar público, escolas públicas do nosso país. A fundação daquele esclarecimento universal, que é agora coroada de nossas instituições. O apoio devotado às nossas escolas públicas é o ensinamento cardeal da ordem de Moleiro. Opondo veemente que um mesmo prédio comporte uma escola, uma igreja e uma sede do governo civil. Liberdade civil, religiosa e intelectual são três fontes de grandeza do nosso país, mas elas devem permanecer a sós, sob diferentes fundações, debaixo de teto separado. Estes livros, representando aqueles que são levados para as escolas públicas por milhões de meninas e meninos, todos os dias, são os símbolos vitais de nossa liberdade, como a Bíblia Sagrada, que é a regra e guia de nossa fé, ou a bandeira, que protege a igreja, a escola e o poder civil. Nós, por isso, colocamos esses livros sobre o altar. E eu, solenemente, recomendo aos membros deste capítulo sempre estarem pela proteção, permanência e existência de escolas públicas. A cidade dela, de nossa segurança e fonte única verdadeira da liberdade de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Dirijam sua atenção ao capelão e no que arranha.
demônios nativos se ajoelharão sobre o joelho esquerdo. Todos os demais permanecerão de pé. Pai nosso que estás no céu, humildemente nos pedimos que acompanhe os nossos olhos piedosos, nossos esforços para fazer tua vontade durante esses primeiros anos de nossa existência, para que quando chegamos ao meio de nossa vida, possamos contemplar um trabalho bem feito. Ajude-nos a viver com pureza e honradez, sob sua proteção, nos preparando para os anos mediante maioridade. Ajude-nos a ser bons filhos, amigos leais, jovens cidadãos de nossa grandeza, nação e dignos dos elogios de todos os homens de bem. Amém. Amém. Agora tem quatro chaves do Flamengo. Os verdadeiros não querem para o irmão. Eu não sei se passa por uma Se você deixar só para mim. Se eu tivesse conhecido esse história da lei, se eu começou a falar dessa lei, a Bíblia Sagrada, os livros solares. Nós mensagem, a versão da nossa temporada, de pé, como diz nela, são 7 velas da ceia. Farol de escuridão, luzes para iluminar nossos caminhos conforme que adiamos sempre adiante para baixo da entrada da vida. São símbolos de tudo que é correto no bom mundo. São modelos do pós do leite, prometendo a terra fluida. A primeira vela significa o amor do Pai e Filho. Aquele amor que existia antes mesmo de nascermos, permanece conosco toda a nossa vida, não seguirá até mesmo além do mundo. Se lógico, nosso amor diário, amor sem mais uma razão, a não ser a Jesus. A segunda vela significa reverência por tudo aquilo que é sagrado. Um jovem, através de familiar que demolei pela primeira vez, manifesta um profundo e permanente fé no verdadeiro Deus. Se essa só da fé e a graça do nosso Pai Celestial, nosso trabalho terá em nós. Terceira vela significa cortesia. Uma cortesia que excede a amizade, uma cortesia que alcança ser desconhecido, os idosos e todos os homens. É essa cortesia que traz sentimento caloroso e torna a vida mais agradável para o próximo, pois no mínimo caminhando diante de nós. A quarta vela, o 197, significa simbolicamente um meio. Milhões de jovens de Guantanamo se geraram deste mesmo altar simbólico e se dedicaram aos mesmos elevados princípios da boa criação e boa cidadania. Enquanto permanecemos fiéis à nossa promessa, enquanto existe uma hora da noite, nós saímos de Deus. A quinta vela significa fidelidade. Um demoleiro ao modo imundo, por motivo justificado ou não, conta seus votos, suas promessas, seus amigos e a seu Deus. Ele é chamado diariamente a defender os valores e princípios da ordem demoleira, de modo que nunca possa parar como líder e como homem. A sexta vela significa pureza. Pureza de cada pensamento, palavra e ação. Somente com a pureza pode o demoleiro ser um digno representante em nossos elevados ensinamentos. A sétima vela, não menos importante, é o emblema do patriotismo. Talvez nós nunca sejamos chamados a defender nossa pátria no campo de batalha. Porém, cada dia apresenta novas oportunidades para formarmos bons e corretos cidadãos, a serviço daquela querida bandeira e de nossa reverenciada pátria.
turbulenta, quando o tumulto está em nossa pátria. Quando os baluartes da Bíblia Sagrada, como os solares, estão aqui na turbulência da dúvida e da incerteza. Quando esses 7 problemas terceiros não são poderes mais resultados do Pai Celestial. Quando a confiança, a justiça,